Saudações, vamos retomar os estudos a partir do artigo 105 do Código Tributário Nacional, que trata sobre a aplicação da legislação tributária. Artigo 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completamente nos termos do artigo 116. Mas não esteja completa nos termos do artigo 116. Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou a fato pretérito. Inciso 1º. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Inciso 2º. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração. B. Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. A linha C, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei ao tempo da sua prática. Capítulo 4. Interpretação e integração da legislação tributária. Artigo 107. A legislação tributária será interpretada conforme o dispositivo neste capítulo. Artigo 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada. Inciso 1º. Analogia. Inciso 2º. Os princípios gerais de direito tributário. Inciso 3º. Os princípios gerais de direito público. Inciso 4º. A equidade. Parágrafo 1º. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Parágrafo 2º. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Artigo 109. Os princípios gerais de direito público privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e normas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Artigo 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias. Artigo 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário. 2. Outorga da isenção. 3. Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Artigo 112. A lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida quando: inciso 1º, a capitulação legal do fato. Inciso 2º, a natureza ou as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou a extensão dos seus efeitos. Inciso 3º, autoria, imputabilidade ou punibilidade. Inciso 4º, a natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Título 2, Obrigação Tributária, capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Parágrafo 101. Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objetivo o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objetivo as prestações positivas ou negativas nelas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Parágrafo 3º. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária. Capítulo 2 do fato gerador. Artigo 114. O fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Artigo 105. O fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Artigo 116. Salvo disposição em lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existente os seus efeitos. Inciso 1º. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produzam os efeitos que normalmente lhes são próprios. Inciso 2º, tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Artigo 117. Para efeitos do inciso 2º do artigo anterior, salvo a disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados. Inciso 1º. Sendo suspensiva a condição desde o momento de seu implemento. Inciso 2º. Sendo resolutória a condição desde o momento da prática ou ato da celebração do negócio. Artigo 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se, inciso 1º, da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como a natureza de seu objeto ou de seus efeitos. Inciso 2º, dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Capítulo 3. Sujeito ativo. Artigo 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para agir o seu cumprimento. 120. Artigo 120. Salvo a disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. Sujeito passivo. Artigo 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal disse: inciso 1º. Contribuinte, quando tem relação pessoal direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Inciso 2º. Responsável que, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Artigo 122. O sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada a prestações que constituem o seu objeto. Artigo 123. Salvo disposição em lei contrária, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito